Apocalipse 5. Nós vamos falar hoje sobre a visão do livro selado com 7 selos e a visão do Cordeiro. Apocalipse 5, verso 1. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Antes disso, eu queria convidar os amados irmãos a orar um pouco comigo. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Espírito Santo, quebranta corações, Senhor, a começar do meu. Abre os nossos corações, Senhor. Sabemos que ninguém aqui é capaz de quebrantar o seu próprio coração, a não ser o Espírito Santo, Pai. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, nos convence, Pai, do pecado, que é a incredulidade, nos convence da justiça e nos convence do juízo. Que essa noite seja uma noite de retorno à presença de Deus, daqueles que se afastaram, de perseverança na presença de Deus, daqueles que estão, e de comunhão, Pai, contigo, com o Teu Filho e com o Espírito Santo. Oh Deus, nos ajude a perdoar, nos ajude a viver contente em toda e qualquer situação, Senhor. Sabemos que o Senhor está no seu alto e sublime trono e que todas as coisas que acontecem na sua criação estão debaixo do seu domínio e da sua soberana vontade. Por isso nos ajude, Senhor, a não nos rebelarmos diante dos teus decretos, pois até os decretos do governo, dos governos humanos, eles estão debaixo do teu controle, portanto também são os seus decretos. Nos ajude a nos contentarmos com a tua vontade e, acima de tudo, nos ensina a te amar, Senhor, e a te glorificar diante de momentos adversos como esse. Nós oramos, Senhor, como igreja, por aqueles que estão enfermos, estão precisando de um leito de UTI, Pai. Oramos por aquelas pessoas que estão agora, Senhor, no gripário dos barris, dos bairros de Salvador, e não possuem leito de UTI, não possuem um local para ser tratado de uma maneira adequada, como pela graça nosso pastor Nizam foi, meu pai foi, Senhor, e tantos outros. Agora nós estamos vivendo um momento atípico, onde as pessoas estão enfermas, mas elas não estão tendo a oportunidade nem de um tratamento muitas vezes. Oh Deus, nós oramos para que a tua graça desça, não porque nós merecemos, não porque a humanidade mereça, mas porque o Senhor é bom. Age, Santo Deus, com a tua soberania, com a tua providência, e concede, Pai, sabedoria às autoridades e aos médicos para cuidar dessas pessoas. E acima de tudo, Pai, que assim como os médicos estão exercendo a sua função, as autoridades estão exercendo a sua função, que os cristãos, Pai, também possam exercer a sua função nesse período tão atípico em que estamos vivendo, de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Essas pessoas precisam de Cristo, Senhor, precisam do Evangelho. Elas precisam de um remédio que está muito além de uma vacina ou de um tratamento. Elas precisam da regeneração, de um encontro verdadeiro contigo. Por isso, enche-nos de temor e enche-nos dessa santa vontade de fazer a tua soberana vontade, Pai. Oh Pai, nos ajude a esquecer o que passou e olhar para frente, olhar para o alvo da nossa soberana vocação de Deus, Pai, em Cristo Jesus. Santo Deus, nos ajude
a fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Apocalipse 5:1. Agora nós vamos entrar de fato no propósito do livro do Apocalipse, que é revelar as coisas que devem acontecer. O livro Apocalipse significa revelação. Deus revela a João os acontecimentos futuros. Mas nós vemos que Deus, Ele não tem compromisso com o mundo, Ele tem compromisso com a sua igreja. Então, no começo do livro do Apocalipse, Deus não começa já revelando o destino do mundo, mas Ele começa se revelando. Jesus começa se revelando a João e revelando a João o propósito da igreja: iluminar o mundo, que Ele se manifesta ao mundo por meio da igreja, e Ele envia 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, mostrando que Deus não tem compromisso com o mundo, Ele tem compromisso com o seu povo. Na oração sacerdotal, em João 17, Jesus orou: Pai, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que do mundo Tu me deste, porque são Teus. Então nós vemos aqui um compromisso de Deus com o seu povo. A Bíblia diz que já é hora de começar o juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. E depois de Jesus Cristo trazer 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, Ele revela a João que, embora as coisas pareçam que estão fora do controle de Deus, muitas vezes, embora as circunstâncias elas pareçam humanamente irreversíveis, todas as circunstâncias estão sob o rigoroso controle de Deus. Então, mesmo vendo as adversidades da igreja e a condição espiritual da igreja, logo após isso, João tem uma visão do trono de Deus, no capítulo 4, que nós vimos na semana passada, onde Deus vai revelar que Ele é soberano sobre a sua criação. Ele vai mostrar o seu poder e o que acontece no céu. Tudo se volta para a glória de Deus. O capítulo 4 de Apocalipse, ele termina com a doxologia, com um hino de exaltação à majestade de Deus. E aqui agora no capítulo 5, ele é uma continuação do capítulo 4, e a partir do capítulo 5, o capítulo 5 é uma preparação para a revelação dos acontecimentos futuros. João aqui ainda está tendo essa visão, ele ainda está no terceiro céu, lá no capítulo 5. Se no corpo ou fora do corpo nós não sabemos, a Bíblia diz que ele estava em espírito, e ele foi levado pelo Senhor. Um anjo de Deus disse: sobe para cá. E ele foi levado ao terceiro céu. Ele viu o trono de Deus, ele viu manifestações de Deus, ele viu os remidos de Deus, ele viu os anjos de Deus. E agora ele vai ver na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. Quem é aquele que está sentado no trono? Deus Pai, o Todo-Poderoso. E ele vai dizer aqui: vi. Perceba, ele não está apenas ouvindo, como os outros escritores da Bíblia. O livro de Apocalipse é um livro peculiar, porque ele está também vendo. João está recebendo essa visão de Deus. Vi na mão direita. A mão direita, no contexto judaico, é a mão que age. Então ele está vendo na mão direita de Deus. Isso significa ele está vendo no local em que Deus age. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então perceba o que significa esse livro. Esse livro, ele significa o futuro da humanidade, o destino do mundo. Tudo que está acontecendo no mundo está debaixo da soberania de Deus. Esse livro aqui revela os decretos de Deus, a vontade de Deus, o futuro de Deus para a igreja. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos.
E aqui nós vemos que esse livro ele está selado, ele está fechado com 7 selos. E é importante a gente perceber que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus não abre os 7 selos de vez. A partir do capítulo 6 nós vamos ver que Deus abre um selo de cada vez. Esse livro ele está completamente selado. Os propósitos de Deus para o mundo está na mente de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que ninguém sabe o dia nem a hora da sua volta, a não ser o Pai que está no céu. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Ninguém pode ser conselheiro do Senhor. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, quando quer e da forma que Ele quer. Selado com 7 selos. Ele está completamente fechado. O destino do mundo está completamente lacrado, de tal maneira que os adivinhos eles erram. Aqueles que dizem saber o futuro, eles erram. As previsões muitas vezes erram, porque Deus está no controle absoluto da sua criação. Quem diria que hoje nós estaríamos passando por uma pandemia? Quem diria há 2 anos atrás que hoje estaria todo mundo de máscara? Mas isso já estava no livro de Deus, no decreto de Deus, e Ele decidiu não revelar isso a ninguém. Vi também um anjo forte, verso 2. Ele vê esse livro que representa o destino da humanidade, e ele vê também um anjo forte. E esse anjo forte não significa que esse anjo ele era superior aos demais, pois nós sabemos que no céu não existe hierarquia, não existe nenhum anjo maior do que o outro. No céu todos são servos. No reino de Deus ninguém tem um cargo acima de servo. Não existe hierarquia na igreja nem no céu. O que existe é diferença de tarefas. Mas essa expressão anjo forte fala da força que ele recebe de Deus para a missão que ele recebe do próprio Deus, que é proclamar a majestade e o poder de Deus diante de toda a sua criação. Por isso que João usa essa expressão, um anjo forte, não que ele seja mais forte do que os demais, mas que ele recebe uma função diferente dos demais, e por isso ele recebe uma força maior pela mensagem que ele vai trazer. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Então é por isso que ele usa essa expressão, anjo forte, grande voz, porque ele vai fazer uma pergunta que ninguém vai poder responder. Essa força não vem do anjo, essa força vem de Deus. O propósito desse anjo aqui é colocar toda a criação de Deus no seu devido lugar e colocar Deus no seu devido lugar. Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. No livro de Sofonias está escrito: o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, cale-se diante dele toda a terra. Então o propósito desse anjo é nos colocar no nosso devido lugar, é nos humilhar diante de Deus, para que somente Ele seja exaltado. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Por isso que a grande dignidade de um servo de Deus é reconhecer a sua total indignidade. Jesus disse que 2 homens foram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro era publicano, e o fariseu orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Perceba que quem está muito preocupado com o erro dos outros não está atento para os seus próprios pecados. Era assim que os fariseus viviam na época de Jesus. Eles reclamavam com os discípulos porque Jesus comia e bebia com publicanos e pecadores. Mas Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar pessoas boas,
Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E esse fariseu, ele desceu para casa da mesma forma que entrou, sem o perdão dos seus pecados, sem a presença de Deus, porque aquele que a si mesmo se exalta é humilhado. Ele pensou que ele tinha dignidade, então ele saiu sem a presença de Deus. Mas Jesus disse que chegou um publicano, que estava quebrantado, que estava arrependido, que estava moído. Ele era mal visto pela sociedade, mal visto pelas pessoas. Ele tinha um sentimento de culpa muito grande diante dele, mas ele não ousava nem levantar os olhos aos céus. Ele se humilhava e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus disse: esse desceu para sua casa justificado. No momento que ele se arrependeu, que ele se humilhou diante de Deus, ele foi perdoado pelo próprio Deus, como Natã disse a Davi: Deus perdoou o seu pecado, porque aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nós vemos aqui no versículo 2 que é procurado lá no céu alguém que é digno, alguém que tenha dignidade de abrir os decretos de Deus e desatar os selos que revelam o plano de Deus para a humanidade, os decretos de Deus. Existe alguém que possa revelar os mistérios de Deus, os decretos de Deus? Olha o verso 13 que vai dizer: ora, nem no céu. Ou seja, esse alguém, essa dignidade foi procurada no céu entre os anjos, entre os remidos, entre os serafins. No céu foi procurado alguém que fosse digno de desatar os selos, de ir até o trono de Deus, pegar esse livro e desatar os selos. Mas ninguém no céu foi achado com essa dignidade. Nem sobre a terra, nem o mais erudito da terra, nem o homem mais poderoso, nem o homem mais rico, nem o homem mais espiritual, ninguém, nenhum profeta, nenhum patriarca, ninguém foi achado digno de abrir o livro. Nem debaixo da terra, nem um anjo caído, ninguém que já morreu sem Cristo, nem Satanás, nem qualquer outra criatura, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, essa visão aqui está colocando toda a criação de Deus no seu devido lugar. O profeta Isaías começa o seu livro colocando Deus no seu devido lugar e a criação no seu devido lugar, quando ele diz: olhe, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. O povo de Deus muitas vezes é quem mais se rebela contra o próprio Deus, contra os decretos de Deus. Verso 4. Agora olha o que nós vamos ver diante dessa indignidade de toda a criação, de conhecer o futuro da humanidade e os decretos de Deus. Olha o verso 4. Talvez se fosse eu ou você, a gente se conformasse com essa situação de não conhecer os decretos de Deus. Talvez a gente se conformasse e a gente esperasse uma mensagem de Deus. Mas olha o que João, a reação de João no verso 4. Aqui nós vamos ver o que é um bem-aventurado na prática. Nós vamos ver aqui no verso 4 todas as bem-aventuranças em um só versículo. Todas as bem-aventuranças em um só personagem. João aqui, ele está sendo pobre em espírito, porque ele está reconhecendo a sua indignidade diante da presença de Deus e a sua incapacidade de abrir o livro e desatar os selos que revelam o destino da humanidade e o propósito de Deus para esse mundo caído. Então ele se vê como um miserável. Então, ao se enxergar como alguém que é incapaz da presença de Deus, o que é que ele faz? Ele chora. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados.
Ele chora não por um desejo que não foi cumprido carnalmente falando. Ele chora porque ele quer conhecer mais a Deus. Ele chora porque ele quer ter a presença de Deus. Ele chora porque ele quer ter um relacionamento mais profundo com esse que está sentado no trono. E a Bíblia não diz que ele chorou um pouco. O texto aqui, ele é enfático ao dizer que João chorava muito quando ele viu o livro fechado com 7 selos. Ele chorou muito. Nós vemos aqui João com fome e sede de justiça. Ele tinha fome de conhecer a Deus. Ele tinha fome de receber a revelação de Deus. E aqui nós vemos que um verdadeiro cristão, ele é uma bênção. Ele é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, não só pelo que ele desfruta da comunhão com Deus, mas pela função que ele exerce, aonde ele é inserido, na sua comunidade local. João, ele está chorando porque ele quer saber o futuro da humanidade, não somente para ele se preparar, mas para que ele pudesse preparar a igreja para as coisas que deveriam acontecer, para que os seus irmãos em Cristo estivessem preparados para o final dos tempos. Então nós vemos aqui que esse choro de João é um choro bem-aventurado, é um choro repleto de amor, é um choro que muitas vezes nós devemos chorar. Ele não está conformado com a comunhão que ele tinha com Deus. Ele tinha sede de Deus. Ele estava aqui porque ele era um bem-aventurado. Por que João está recebendo o Apocalipse? Porque ele foi perseguido por causa da justiça. Ele foi mal falado, ele foi injuriado, ele foi perseguido, ele foi tido como um malfeitor, porque ele era um verdadeiro cristão. Então ele foi preso numa ilha de Patmos. Mas então ele mostra aqui qual deve ser a nossa reação quando nós não sabemos a vontade de Deus. Nós devemos chorar como crianças de colo. Ao invés de tomarmos decisões precipitadas, pois a Bíblia diz que o que se apressa com os seus pés erra o caminho. Não é bom agir sem refletir. E o que se apressa com seus pés, a pessoa muito precipitada, muito agitada, muito ansiosa, é tendenciosa a tomar decisões impensadas que vão trazer consequências desastrosas. Por isso em 1 Pedro 5,7, Pedro diz: lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Logo depois ele diz, no verso 8 de 1 Pedro 5, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, a gente perde a sobriedade. Satanás, que é o vosso adversário, vive ao derredor, esperando uma oportunidade para tragar vocês, para tirar vocês da presença de Deus. Então, quando nós não sabemos o que fazer, o que nós devemos fazer? A Bíblia diz que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele chora na presença de Deus, porque ele não sabe o que fazer. Antes de fazer qualquer coisa, irmãos, nós temos que consultar a Deus. Nós temos que chorar na presença de Deus. João está aqui com o mesmo coração que Moisés. Senhor, eu não saio daqui sem a sua presença. Não, Moisés, eu vou mandar um anjo, eu vou prosperar vocês, um anjo vai adiante de vocês, vai derrotar todos os seus inimigos. Não, eu não quero anjo, eu quero a sua presença, Senhor. João está aqui com o mesmo coração de Jacó, no vale de Jaboque. Ele olhava para trás, ele via Labão vindo atrás dele. Ele olhava para frente, ele via Esaú vindo ao encontro dele. Então ele sobe no vale de Jaboque. E o que ele faz? Ele chora muito. A Bíblia diz lá, se não me engano, em Zacarias 12, que
que Jacó chorou muitíssimo quando lutou com o anjo, mostrando que ele estava ansiando pela presença de Deus, ele estava com fome de Deus. E esse é o choro de João. Ele chorava muito, como Pedro, que caindo em si, quando olhou para Jesus, chorou amargamente. Então perceba, irmãos, como nós temos motivos para chorar. Nós ainda não conhecemos a Bíblia como deveríamos. E o conhecimento da Bíblia não é com intelecto privilegiado, é com coração quebrantado. Porque o melhor professor da Bíblia é o Espírito Santo. A mente mais brilhante do lado de um cristão regenerado é incapaz de qualquer coisa que agrade a Deus, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eu chorava muito quando ele viu essa realidade, porque ninguém, ele mostra aqui o motivo do seu choro, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então ele percebeu que ninguém foi achado digno de revelar o destino da história e da humanidade. Verso 5: todavia, um dos anciãos. Quem são os anciãos? Aqueles que representam os remidos, a igreja do Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento. Um dos anciãos, um dos remidos de Deus, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então perceba que o ancião consola João justamente com o triunfo de Cristo na cruz sobre todos os principados e potestades, para que ele possa fazer como o pastor pregou ontem, levar cativo o cativeiro, e para que ele possa revelar aos seus servos, para que eles possam se preparar para os dias difíceis que virão. Por isso que ele diz aqui: ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E o propósito de Cristo ter vencido na cruz foi deixar os seus servos preparados para a sua volta. Porque quando a igreja estava olhando para Cristo ascendendo aos céus, os anjos disseram aos discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele subiu, ele irá voltar. Verso 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então perceba que João, ele vê Jesus como um leão, porque ele é um leão para vencer todos os seus inimigos. A Bíblia diz que ele vai destruir Satanás com o sopro da sua boca. Mas ele vê Jesus como um cordeiro, porque para justificar o seu povo, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para justificar o seu povo, para remir o seu povo, ele abre mão de toda a sua força, de todo o seu poder, ele se humilha e ele morre como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores na cruz. Então aqui nós vemos que ele diz: um cordeiro como tendo sido morto. Ele vê Jesus Cristo sendo moído pelos nossos pecados. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso fala do poder e da autoridade de Cristo sobre a sua criação, da autoridade de Cristo sobre o Espírito Santo. Romanos 8:9 vai falar que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Veio, pois, olha o verso 7, olha que coisa bonita que João está vendo no céu. Nós deveríamos pensar mais no céu e não nas coisas dessa terra. Após ele ver Jesus Cristo, após ele ver a indignidade de toda a criação de abrir o livro,
após ele ver Cristo, ele vai ver Jesus Cristo se levantando no céu, toda a criação, tudo que está no céu está olhando para Jesus, e Jesus vai diante daquele que está sentado no trono e tem esse livro na sua mão direita, e Jesus, não de forma autoritária, mas de forma espontânea, ele toma esse livro da mão direita de Deus. Verso 7: veio, pois, e tomou o livro da mão direita, não que ele estivesse fazendo algo que não fosse do consentimento do seu Pai, mas ele estava mostrando que ele é aquele que revela a vontade do Pai, porque ele disse: uma fome eu tenho, fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Deus deu toda a sua autoridade a Jesus. Ele veio primeiro para salvar há 2000 anos, mas agora ele está vindo para julgar. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aqui nós vemos todo o céu se prostrando diante de Cristo, pois ele é o único digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Ele é quem abriu o livro da vida e escreveu o nosso nome lá com o seu sangue. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. O que significa uma harpa? Louvores a Deus. O propósito do louvor é glorificar a Deus, encher o seu povo do Espírito Santo. E olha que coisa bonita, o verso 8: e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. O livro de Apocalipse é um livro muito simbólico. Ouro vai falar de algo muito valioso. O que Deus quer revelar a João aqui é que quando um verdadeiro cristão ora, essa oração não passa desapercebida no céu. Deus está atento a cada oração do seu povo. E aqui ele diz que as orações dos santos estão em taças de ouro. Deus, ele está registrando cada oração que o filho dele faz em nome de Jesus. Cada vez que um remido dobra o seu joelho e ora, essa oração fica registrada no céu. A oração de Daniel no capítulo 9, por ele e pelo seu povo, ficou registrada no céu. A oração de Neemias no capítulo 1, quando ele vê a miséria do povo e ele se vê comissionado a reconstruir os muros de Jerusalém, ficou registrada no céu. A oração de Jacó ficou registrada no céu. Então aqui nós vemos que o porquê que Tiago escreve lá em Tiago 5,17, que a súplica de um justo pode ir muito em seus efeitos, porque aquele que está sentado no trono, ele ouve as orações dos santos e ele grava ela em taças de ouro, porque ele tem como algo muito importante para ele a oração dos seus filhos. Por isso que Jesus Cristo com os seus discípulos, ele foi tão preciso sobre a oração, como nós devemos orar. Entra no seu quarto em secreto, feche a porta do seu quarto em secreto e converse com o seu Pai, porque a sua comunhão com Deus não precisa que você mostre. A sua comunhão com Deus, quando você de fato tiver ela, as pessoas vão ver, mas o mais importante da sua comunhão com Deus é no seu ser interior. O Espírito testificar com o seu Espírito que você é um filho de Deus. Então, em secreto, converse com o seu Pai. E Jesus fala isso aqui: porque o seu Pai que vem em secreto te recompensará, porque Ele te ouve. Então, João escreve isso aqui em Apocalipse justamente para mostrar que Deus tem registrado no seu trono
as orações dos santos, e para ele as orações dos santos é algo que lhe tem muito valor. Embora muitas vezes os santos não valorizem a importância da oração, Deus sabe como a oração é importante, pois embora ela não mude os seus decretos, ela muda o nosso coração e o nosso caráter. A gente não tem capacidade de mudar Deus quando a gente se aproxima dele, mas ele tem toda a capacidade de nos transformar quando ele se aproxima da gente. E a oração é esse momento onde o céu se conecta com a terra, aonde você conversa com Deus e ouve a voz de Deus. E esse momento é tão precioso que João vê, aqui João está vendo, é uma visão. Apocalipse 5, verso 8, ele vê no trono de Deus as orações dos santos em taças de ouro. Como Deus tem como precioso a oração de um verdadeiro cristão, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo, verso 9: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Então, Jesus Cristo, ele toma o livro, e a partir do capítulo 6, ele vai abrir os selos, revelando o futuro, o destino da humanidade. E aqui o céu está cantando a dignidade de Cristo de revelar para mim e para você as coisas que devem acontecer, para que quando elas aconteçam, elas não nos peguem de surpresa. O próprio Senhor Jesus disse por que ele escreveu Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, não foi para o mundo. Não foi para o mundo ter informações de geopolítica ou do cenário mundial. Jesus escreveu, pregou os sermões escatológicos para que os seus discípulos, para que o seu povo soubesse discernir os tempos, para que o seu povo pudesse saber o tempo em que eles estão inseridos, e para que o seu povo possa remir os tempos, porque os dias são maus. Jesus disse: olhe, quando vocês olham para o céu e você vê que está nublado, você sabe que vai chover. Então quando vocês verem esses sinais acontecendo, que sinais? Guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, terremotos, reino contra reino, nação contra nação, multiplicação da iniquidade. Agora, quando eu saí de casa, meu pai estava assistindo o programa de Datena e estava passando um jovem que assassinou seu pai e depois foi para a balada. Isso tudo está escrito, irmão, há 2000 anos. E por se multiplicar a perversidade, o amor de muitos se esfriará. E nesse tempo, trair-se-ão uns aos outros. As pessoas vão se odiar. Vão se levantar muitos falsos profetas. Vão ter muitos escândalos. Jesus disse isso tudo. E por que ele disse isso? Para que quando estivesse acontecendo, o seu povo soubesse: olhe, a volta do Senhor está às portas. Jesus está voltando. Então esse é o propósito de Jesus Cristo: tomar o livro diante de Deus Pai e abrir os selos, mostrando que é Ele que age na terra, e é Ele quem revela o futuro ao seu povo, de tal maneira que Cristo é o centro de tudo. Ele é o centro de toda a criação, Ele é o centro da história, Ele é o princípio e o fim, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, e Ele é o centro da Bíblia, e Ele é o centro do Apocalipse. Apocalipse, como toda a Bíblia, é um livro sobre Cristo, sobre o triunfo de Cristo e a sua igreja. Porque Jesus é digno de abrir o livro, de desatar os selos, que mostram o plano de Deus para esse mundo caído.
porque foste morto. É isso que deu essa dignidade a Jesus. Ele é o próprio Deus, mas ele morreu. Ele foi morto. Ele disse na cruz: está consumado. Ele na cruz comprou pecadores miseráveis, e foi do agrado do Senhor moí-lo na cruz. É isso que dá a Jesus essa dignidade. Ele foi morto. Ele morreu pelos nossos pecados. E com o teu sangue compraste para Deus. Ele comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Nós somos comprados. Alguém pagou um alto preço pelas nossas vidas. Jesus nos comprou, não com prata nem com ouro, mas com o seu precioso sangue. Ainda que uma pessoa muito rica nos resgatasse e perdesse muito dinheiro para nos resgatar, essa pessoa ainda teria o que ela tem de mais valioso, a sua vida. Todo o dinheiro que ela tivesse gastado, ela poderia recuperar. Mas Jesus não deu dinheiro, ele deu a sua própria vida. Ele deu algo que o ser humano tem de mais precioso, o seu sangue. Ele de fato, irmãos, morreu. Para nos comprar. Os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Nós temos irmãos dos quatro cantos do mundo. E é por isso que muitos cristãos fizeram viagens missionárias, como Jim Elliot, como há 2 anos atrás um jovem chamado John Allen Chau foi evangelizar numa tribo, que ele sabe que tem tribos que vão fazer o que fizeram com ele, mas tem tribos como a tribo que, não Jim Elliot, mas já o filho e a esposa de Jim Elliot evangelizaram como fruto do evangelismo de Jim Elliot, que vão se converter a Cristo e vão dar frutos dignos de arrependimento. E a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende, porque Jesus comprou os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. A família de Deus é muito maior do que possamos imaginar. É composta por pessoas dos 4 cantos do mundo. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Olha que coisa, irmãos. Todo cristão, ele sofre com Cristo, mas um dia ele vai reinar com Cristo. Por isso que Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é um peso de glória? O que é uma glória? Quando alguém assume um trono, ele recebe honra, ele recebe glória. Quando Bolsonaro ascendeu ao poder, ele recebeu glória. Ele passeou naquele carro presidencial, teve cortejo em homenagem a ele. Ele discursou um discurso cheio de glória. Todo mundo estava olhando para ele. Só que essa glória nem se compara com a glória que Lázaro recebeu. Mendigo, todo atribulado, olhava para o lado cheio de ferida, e o cachorro ainda vinha atribular ele. Mas quando ele morreu, ele acordou num trono de glória. Se sofrermos com Cristo e por Cristo, reinaremos com Cristo. Por isso que ele diz: e para o nosso Deus os constituíste reino. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles não serão, deles é o reino dos céus. Por isso que nós pregamos sempre as 2 condições elementares para se ingressar nesse reino: arrependei-vos
e crede no Evangelho. São as duas condições essenciais para se entrar no reino de Deus. Você precisa parar de cometer o pecado que está cometendo. E você precisa crer naquele que pagou o preço do pecado, que você deveria pagar com a sua própria morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando você crê em Cristo, Cristo paga o seu pecado, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aquele que crê em Cristo não entra mais em juízo condenatório, porque Cristo já foi condenado na cruz, e ele passa da morte, uma vida de ofensas à santidade de Deus, uma morte espiritual, uma vida de delitos e pecados. Quando ele crê em Cristo, ele passa da morte para a vida. E nesse momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa pessoa vai passar dessa vida para a vida eterna. Reino. Nenhum vislumbre. Ele não se encantou quando Satanás disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Porque ele sabia que o reino do seu pai era muito maior do que as bolotas de porco desse mundo. Mas muitas vezes nós trocamos o eterno pelo passageiro. Trocamos o Deus infinito por aquilo que é finito, por aquilo que é transitório, por aquilo que não tem valor nenhum. Por isso que uma das coisas que nós precisamos é de sabedoria. Porque Satanás às vezes chega para a gente com 2 notas de R$2 e a gente dá para ele uma nota de 100. E a gente acha que fez um grande negócio. Que eu estou com 2 cédulas. Eu dei uma cédula para ele e estou com 2 cédulas. Mas essas 2 cédulas que você dá somam R$4. A cédula que você deu a ele soma R$100. É quando Satanás nos oferece um banquete de pecado e a gente cai. A gente está trocando aquilo que não tem valor nenhum. A gente está pegando aquilo que não tem valor nenhum e dando para o diabo, para o pecado, aquilo que a gente tem de mais valoroso, que é o nosso tempo, que a gente poderia estar gastando em comunhão com Deus. E sacerdotes. Todos os cristãos devem servir a Deus como sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi, concluindo, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Tem gente que pensa: rapaz, será que o céu vai ser vazio? Será que vai ter pouca gente no céu? Porque Jesus disse: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quando um homem perguntou a Jesus: Jesus, são muitos os que se salvam? Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Quando Jesus falou da porta estreita em Mateus 7,13, ele disse: olhe, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos encontram essa porta. Mas como assim João vê aqui lá no céu milhões de milhões e milhares de milhares? Vou te dar um exemplo. Se você pegar a população de Salvador, Salvador tem 2 milhões de habitantes, um exemplo. E você pega 30 mil salvos. Sabe que essa matemática ainda está muito boa. Mas você pega 30 mil salvos. 30 mil diante de 2 milhões. É um número significativo? Não. 30 mil é muito pouco. Mas se você pegar 30 mil pessoas juntas, reunidas, não forma uma numerosa multidão? Forma. Então vamos supor que o mundo tenha 7 bilhões de habitantes hoje na Terra. E vamos supor que 6 bilhões 999 milhões vão para o inferno.
mas 1 milhão de pessoas se arrependem e creem em Cristo. Ou 2, 3 milhões. Esse número comparado com 7 bilhões é um número ínfimo. Mas se você pegar 2, 3 milhões de pessoas reunidas, não é muita gente? É o que a gente está vendo aqui em Apocalipse. Lá no céu, a gente vai ter irmão e irmã à vontade. Vamos ter muitos irmãos no céu, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Se vocês lerem o capítulo 4, o capítulo 5 de Apocalipse, você vai perceber uma coisa: todos eles terminam com a doxologia a Jesus e a Deus. Todos eles se voltam para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Uma das coisas que nós vemos no céu é que ninguém recebe elogio no céu. Você está vendo aqui algum irmão recebendo alguma honra? Você está vendo aqui Paulo sendo exaltado no céu? Jeremias, Moisés? Não. O único que é digno de toda a honra e toda a glória é Jesus. E é Ele que nós vemos recebendo todas as glórias, todo louvor, toda a honra no céu. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Perceba, toda a criação de Deus está curvada para Cristo e para a glória de Deus. É o que os serafins dizem ao redor do trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por que o céu existe? Para a glória de Deus. Por que o mar, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Perceba mais uma vez o que nós vamos passar a eternidade toda fazendo no céu, o que a gente começa a fazer no momento da nossa conversão aqui na terra: glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E a partir do capítulo 6 de Apocalipse vai mostrar o final da humanidade através da abertura dos 7 selos que são abertos pelo Cordeiro, que é Cristo. Vamos orar. Nós vamos fazer a ceia, né? Amém. Quem puder, os irmãos puderem. Ó Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Ó Deus, nos ajude a pensar mais no céu. Nos ajude, Senhor, a ter o nosso coração no céu, como o filho pródigo, Senhor, que caiu em si e se arrependeu. Nos ajude, Jesus, a ter uma comunhão verdadeira contigo, como os serafins, como os anciãos, como os anjos, como os remidos. Que possamos te adorar nessa noite, Senhor, em espírito e em verdade. Oh Deus, o teu Filho amado, na última ceia, ao revelar que Judas era o traidor, com muita tristeza no coração, ao revelar que Pedro iria o negar, com muita tristeza no coração, Senhor,
mas ao mesmo tempo ele pegou o pão, o cálice, ele se alegrou com os discípulos, mesmo sabendo que estava à sombra da cruz, e ele conforta o coração dos seus discípulos. Ele diz: tomai e comei, esse pão é o meu corpo, que será partido por amor de vocês. Esse cálice é o sangue da nova aliança, que será derramado em favor de muitos. Oh Deus, e eles ceiaram. No momento em que Judas ceiou, Satanás entrou nele, Pai. Pois a Tua palavra diz que aqueles que ceiam indignamente, eles ceiam para a sua própria condenação. Tua palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia, Pai, como disse o Teu Filho aos Teus discípulos: fazei isto em memória de mim. Nós estamos aqui, Senhor, para nos recordar de tudo que o Senhor fez por nós na cruz, naquele dia em que o Senhor se entregou para nos resgatar dos nossos pecados. Aquele dia, Pai, que o Senhor pisou na cabeça da serpente, Jesus, triunfou sobre os principados e potestades, não na força do braço, mas na mansidão de um cordeiro, e que o Senhor foi humilhado, escarnecido, maltratado, zombado, cuspido, e lá no alto de uma cruz, Senhor, quando houve trevas sobre toda a terra, quando o Senhor clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai não o respondeu, Pai. Naquele dia que o Senhor disse: está consumado, e entregou o seu Espírito, e muitos ressuscitaram em Jerusalém, e o véu do santuário se rasgou do alto a baixo, Pai. E naquele momento se cumpriu a profecia do Éden, que o descendente da mulher, ele pisaria na cabeça da serpente, que o Filho de Deus havia se manifestado para destruir as obras do diabo, Senhor, que ele iria pagar os pecados do seu povo, tirar a culpa do seu povo, pois assim como o bode expiatório era levado para fora do arraial, ele foi levado, Senhor, para o Monte da Caveira, e lá ele morreu uma morte sangrenta. Ele morreu sem oxigênio, sem respiração, assim como as pessoas estão morrendo de Covid. Jesus não tinha ar para respirar por conta da asfixia da cruz, e ele se entregou, Pai Santo, e ao terceiro dia ressuscitou, para que um dia possamos ressuscitar como o ladrão da cruz. Quando se arrependeu e creu, o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que um dia, Pai, nós possamos ceiar sem pecado nas bodas do Cordeiro, com vestes alvas e folhas de palmeira, e que possamos cantar todos juntos ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E que possamos dizer com toda a criação, com todos os santos no céu: amém. Que possamos depositar nossa coroa, Senhor Jesus, aos teus pés, e ver o Senhor sendo engrandecido sobre tudo e todos, ver o Senhor sendo glorificado, ver a tua beleza e a tua majestade e a nossa insignificância, Pai, por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém.
Amém, irmãos? Possamos refletir no quanto nosso pecado custou para Jesus, mas também do quão maravilhoso é o nosso perdão quando confessamos e deixamos aos pés da cruz. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa refeição santa. Que possamos, em união contigo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, desfrutar, Pai, da Tua presença. Que o Senhor possa nos usar como sal da terra e luz do mundo. Ajuda os nossos irmãos que estão enfermos. Perdoa o nosso egoísmo quando não evangelizamos, Senhor. Perdoe a minha covardia. Perdoe a nossa negligência. Nos ajude a te amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Por pura graça. Nos ajude a fazer a tua vontade e a parar de darmos desculpas, porque Jesus teria tantas desculpas, Senhor, para fugir da cruz naquele dia, mas Ele não deu nenhuma, Senhor. Possamos destruir as nossas desculpas e que possamos nos arrepender e trilhar o santo caminho, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus é bom. Irmão, Você, irmão, cumprimento santo. falar uma coisa, mesmo ontem eu não estava no culto, mas eu estava assistindo o pastor falando, eu gostaria de dizer, se inclui, meu irmão.